Bom, gente, bora lá falar sobre máquinas industriais novamente, né? Dessa vez vamos falar sobre agulhas, né? Que é um detalhe que poucas pessoas prestam atenção, né? Então, primeiramente, eu vou estar falando aqui sobre as partes da agulha. Alguns vão perguntar se tem muita utilidade isso. Eu digo que sim, pelo menos para você saber do que você está falando e que tipo de coisa você pode enfrentar posteriormente. Então, as partes da agulha, elas são divididas em 5 partes, né? Então, ela tem aqui a ponta, que é essa parte aqui. Lógico, todos sabem que é uma ponta de agulha. Essa é a ponta de agulha. Você tem posteriormente furo, haste, que é toda essa parte comprida aqui, e cabo, alguns chamam de pé, que é essa parte aqui. E posteriormente ela tem essa parte chamada cava. A cava é onde faz a laçada para o ponto, onde a agulha laça a linha do ponto, ou seja, do looper, da lançadeira, para se formar o ponto. Ficando isso esclarecido, eu vou dar mais uma dica aqui. Algumas ferramentas básicas para se trocar agulha, que para muitos não é novidade, mas tem gente começando e é novidade, é o seguinte: para as agulhas de overlock, geralmente são usadas esse tipo de chave, né? Chave Allen, você encontra elas em qualquer loja de máquina. Para overlock também eu costumo utilizar um alicatezinho de bico curvo, que facilita na hora da troca, deixa ela com mais agilidade. Para as agulhas de cobertura ou galoneira, né, nós temos essa chave pequena aqui, né, que é uma chave de fenda simples, mais pequena, porque os parafusos são bastante pequenos. E para as máquinas retas nós temos essa chave aqui, que é a chave de fenda também. Tá, ficando isso esclarecido, nós vamos para alguns tipos de agulha. As mais comuns aqui, eu separei 3 agulhas comuns. Essa aqui seria... Opa, perdão. Minha chave está com um pouco de... Tá pegando a peça, né? Porque... Mas essa chave, vocês vão ver que são agulhas de tamanho diferente. No caso, essa aqui seria uma agulha de overlock. Essa aqui seria uma agulha de reta e essa uma agulha de cobertura, tá? Eu não vou estar passando especificações de agulha, tá? Cada um tem um tipo de tecido e esse vídeo é para todas as pessoas que costuram em máquinas industriais, nada de máquina caseira. Nunca procurem comigo esse tipo de informação que eu não vou passar, mesmo porque não me dedico a isso. Então, essa agulha, no caso, é de um overlock, reta e cobertura. Cobertura ou galoneira, certo? O que é comum sobre agulhas? As pessoas perguntarem: ah, eu posso costurar qualquer coisa com essa agulha que você está mostrando aí? Não, eu costuro costuras leves, né? Então essa agulha minha, no máximo, ela vai a uns 65. As minhas agulhas vão até 65. Mas tem pessoas que costuram com agulhas com bitolas diferentes, tipo couro, né? Vai para 100, 120 e daí por diante. E as outras também, né? Elas têm bitolas diferentes, elas são mais grossas, para quem não entende o que seja bitola. Não estou chamando ninguém de burro não, gente, eu só estou falando informações técnicas. Então o que acontece? O comum sobre agulhas é a pessoa comprar uma máquina e costurar qualquer coisa com agulha. Bom, esclarecendo, com a mesma agulha, esclarecendo isso, eu digo: você tem agulhas de boa qualidade, que no caso eu estou mostrando aqui uma ótima qualidade, chama Grossbecker. Essa agulha eu não estou fazendo propaganda dela não, só peguei ela como exemplo porque é a agulha que eu mais utilizo. Mas é muito comum as pessoas falar que a máquina está quebrando a agulha. Olha, gente, se sua máquina está quebrando a agulha, tem duas coisas que podem acontecer. Você tem duas peças que tem que olhar imediatamente para ver se a sua agulha está quebrando, se é a máquina que está quebrando. A primeira é a máquina, ou seja, se ela estiver com a lançadeira fora, um looper fora, ela vai estar quebrando a agulha. A segunda é aquela peça que fica entre a cadeira e o cabeçote da máquina, ou seja, a costureira. A costureira normalmente tem 50% de culpa da quebra da agulha, tá? Às vezes coloca a agulha em posição errada, às vezes pega a agulha e coloca uma agulha trocada, porque as agulhas se parecem.
e depois reclama. Não, então sempre deixe marcado na caixinha qual agulha que é, referente a qual máquina que é, para que depois não passe confusão, porque se misturar isso tudo aqui, você pega uma dessa com uma de reta, com quem não conhece, tá, gente? Tô falando pessoa experiente não. Pega uma agulha de reta e utiliza como agulha de cobertura, por exemplo, aí nunca vai costurar mesmo. Outro detalhe interessante sobre a agulha é que tipo de material eu estou costurando. Bom, gente, tem materiais, vou dar um exemplo, o suplex. Você tem que ter uma regulagem diferente na máquina, não é o mesmo ponto que você faz uma malha, uma viscolaicra. Então quer dizer, outra coisa é a grande quantidade de poliéster que tem no suplex, ou seja, tecido sintético ou feitos de plástico, derivado de plástico, de petróleo, esse tipo de tecido. O que acontece? Numa máquina industrial básica, o mínimo de ponto que ela dá aí é 3.500 pontos. Então o que acontece? Imaginamos que essa agulha está entrando 3.500 vezes por minuto numa peça, ela logo vai aquecer. Então o que vai acontecer? Essa agulha vai estar aquecendo e entrando no plástico. O que vai acontecer? Plástico quente, a agulha vai aquecer. Então tem muitas vezes que as pessoas falam comigo: Júlio, minha máquina está saindo fumaça. É lógico que ela está saindo fumaça, você está com a agulha errada. Então, mas só que as pessoas não têm informação que as agulhas diferenciam entre si. As pontas das agulhas, apesar de ser muito pequena, a gente tem uma infinidade de pontas para as agulhas. Então nós temos ponta bola, pontas de corte, e pouca gente sabe disso. Você entendeu? O tipo de ponta que a gente está utilizando. Então nas pontas das agulhas você tem ponta bola, ponta de corte, ponta cerâmica. Essa marca aqui tem até uma tal ponta de ouro. Particularmente eu tenho até uma certa raiva daquela ponta de ouro, que eu acho que é só uma enganação para vender um pouquinho. Eu não posso passar para vender mais. Eu não posso passar que isso seja 100% verdade da minha parte. Particularmente eu não vejo serventia. Tem costureira que me fala que é muito bom, que é isso, que é aquilo. Pois bem, querem pagar mais? Utilizem. Mas para mim aço é aço, ferro é ferro, e quando ele aquece, para mim todo ele, seja ouro, níquel, metal, o que for de metal, aqueceu, com certeza vai queimar. Então vai ter um desgaste maior. As agulhas são feitas de aço, né? E o que acontece? As agulhas de melhor qualidade, como essa Grossbecker, elas não aceitam erro. Então se você puxar um pouquinho o tecido, esticar ela um pouquinho, um ponto tiver um pouco forçado, ela vai quebrar. Então se a sua agulha quebrou, vai lá, regula os pontos, afrouxa um pouco, observa se não está dando defeito na sua peça, tá? E aí vocês vão, sim, substituir a agulha. Se melhorou, beleza. O que geralmente é defeito numa agulha? Primeira, a agulha bate numa lançadeira, um looper bate nela na hora que a gente está segurando, e ela dá aquela entorta. A olho nu assim você não consegue enxergar que essa agulha está torta. Aí tem uma técnicazinha boba, simples, para poder saber se a agulha está torta. Você põe a agulha em uma superfície plana, encosta a sua chave de fenda e roda a agulha. Se a agulha vier mancando, a ponta dela estiver mancando, tá, sua agulha está torta, pode substituir, pode jogar fora porque ela não presta. Outra coisa é passar os dedos nela nesse sentido aqui. Por quê? Se ela tiver batido na ponta do looper, a ponta vai virar para trás, e às vezes a agulha é uma agulha boa, ela não vai quebrar, aí você vai sentir. O que acontece? Quando a agulha adentra o tecido e que ela retorna a sua posição de formar novo ponto, ela puxa as tramas do tecido para trás e a sua peça sai com defeito. O outro detalhe de agulha é que às vezes a agulha tem uma ponta de corte, você está costurando um tecido que não suporta corte, como malha, por exemplo, e na hora que ela adentra o tecido, que ela retorna, ela causa pequenos furos. Aí as empresas que vocês estiverem trabalhando para ela, ou a sua própria empresa, ou algum cliente seu, vai pegar a peça, vai puxar e vai ver que na costura tem uns pequenos buraquinhos. Isso é causado pela agulha, tá? Lembrando que a agulha não é culpada de 100% desses problemas.
100% desses problemas é causado, a meu ver, 50% pela costureira, 50% pela deficiência mecânica, ou seja, máquinas sem manutenção, tá? O que vai causando as máquinas? Olha, para poder fazer isso, uma das poucas coisas é a alimentação de óleos, né? Porque a máquina trabalha como um motor de carro, ela é alimentada por óleo. Então, se você não troca o óleo, você não cuida, ela vai se relaxando e tal. Numa máquina reta, o que vai acontecendo? Vai havendo um desgaste. Numa máquina reta, o que vai acontecendo? À medida que vai se costurando, ela vai soltando. Às vezes pode acontecer da lançadeira sair de ponta, então a ponta da lançadeira bater na agulha. Pode acontecer de você forçar o tecido um pouco para trás e ela bater na chapa da agulha lá embaixo. E às vezes isso é fácil de olhar, porque se você olhar a chapa, aonde entra a agulha, aquele buraquinho onde entra a agulha, geralmente vai estar todo arrebentado da agulha tá batendo ali. Isso para mim 80% é problema na costureira. Sabe por quê? Pelo seguinte, que quando a costureira força o tecido, às vezes com o pé no calcador, alguma coisa assim, ela puxa o tecido para trás com medo que o arraste da máquina leva. Quando ela puxa para trás, ela força a ponta da agulha, que vai estar dobrando e pegando na chapa. Eu não estou dizendo que todo o caso é esse. Às vezes também na hora da manutenção da máquina, algum parafuso ficou um pouquinho fora, a chapa tem uma folga e vai bater. Mas a chapa da agulha ali, ela é da agulha, ela é feita para que a barra da agulha e a ponta da agulha adentre exatamente ao centro daquele furinho. Se ela tiver um pouquinho fora, é fácil de você ver que ela está um pouquinho fora de centro. Ou você substitui a chapa, né? Ou então veja se chama um mecânico e veja se tem folga na barra da agulha, tá? Outra coisa é mandar conferir as lançadeiras, a lançadeira no caso. Porque a lançadeira, às vezes, na hora que está fazendo a volta para poder fazer o fio, para pegar o fio, a agulha desceu, bateu ali e sobe quase que esbarrando. E ali também, se você olhar na lançadeira e tiver arranhado, eu aconselho a substituição da lançadeira. Mas tem muito mecânico que gosta de trocar a lançadeira, tá? Eles adoram trocar a lançadeira. O primeiro defeito que eles vão falar é a lançadeira, porque normalmente, dependendo da máquina, uma lançadeira é muito cara. Então, quer dizer, tem comissão aí. Não estou dizendo que tem mecânico desonesto, estou dizendo que tem gente que não é tão honesta, mas tem alguns que não te colocam o real problema para que você não saiba, para que depois você não questione e ele vá prestar o serviço dele, tá? Normalmente nas lojas de máquinas jamais vão falar isso. Então, gente, eu estou aqui, eu sei que vou criar uma certa polêmica e uma briga com muita gente aí, porque são alguns segredos da profissão. Como eu não vivo da profissão e vivo da costura, eu estou abrindo esse leque justamente para que a gente tenha melhores profissionais no futuro e que a gente possa ter confiança naqueles que prestam serviço para a gente, tanto nas nossas costureiras quanto nos mecânicos, que quando a gente falar sobre alguma coisa, a gente tenha ciência sobre o que a gente está falando. Eu, quando comecei, paguei muitas vezes o cara para poder ir lá e consertar minhas máquinas, né? Eram máquinas de calçados, e aí o que acontece? O cara ia todo dia, era uma visita quase todo dia. Coisas que ele poderia ter me explicado que seria tão simples quanto essa que eu estou passando para vocês. Espero ser de proveito e tchau.